Povo de Deus, boa noite. Começamos o nosso encontro semanal de meditação da Palavra de Deus, refletindo sobre o Evangelho de Mateus. Por isso quero convidar todo mundo a pegar a sua Sagrada Escritura, a Bíblia, papel, caneta, e vamos meditar, rezar e vamos conhecer um pouco daquilo que o Senhor tem para nós, aprofundando o nosso conhecimento. Nós estamos no capítulo 3 de João Batista, capítulo 3 de Mateus, e vamos falar da pregação de João Batista. Vou começar hoje esse estudo sobre o Batista. Se surgirem dúvidas, vocês vão colocando aí, escrevendo embaixo, e a gente vai tentando, procurando sanar as dúvidas, tá bom? Tá todo mundo convidado para juntos a gente entrar nesse tempo agora, que é um tempo extremamente favorável. Seja bem-vindo, viu? Nós estamos com 24 pessoas começando o nosso encontro. Maravilha! Seja bem-vindo, compartilha aí com todo mundo e vamos estudar nesse momento de encontro, nosso programa Anunciai. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. No último encontro nosso, nós ouvimos sobre a questão dos magos e o Vitório gostou do Arquelau. O homem que era igual seu amigo lá de São Paulo. Violento. A Eridã gostou de quem? Do Herodes. Ai, eu gostei. Tudo o senhor, a menção que o senhor fez, a simbologia, que Jesus nasceu mais ou menos no ano 6 e morreu provavelmente com 30 anos de idade, por aí. E o 33 para se contrapor ao 66, que é o selo da besta, do anticristo. Assim, é muito bacana essa simbologia, porque aí a gente começa a compreender, porque mais na frente vem outros números, em outras passagens vem... Sim, quando a gente estiver, por exemplo, olhando para o Apocalipse, a gente vai ver muito símbolo, e o que significa esses símbolos. Quando a gente estiver, por exemplo, estudando o Evangelho de João, aí tem símbolo que não acaba mais, Então a gente... Uma vez perguntaram assim para nós, meus alunos, se todo o Evangelho é simbólico, onde é que está a essência, Se tudo é símbolo, alguém disse, não, tudo não é símbolo, As coisas estão lá daquele jeito porque precisava estar daquele jeito, É uma linguagem própria do tempo. Se o Evangelho fosse escrito hoje, se escreveria de outro jeito. E também tem uma questão importante, quem escreveu, o povo semita. Quem é o semita? Semita é aquele fulano que nasceu ali, naquela região. Eles têm um jeito de compreender as coisas diferente de nós ocidentais. Então, por isso que os evangelhos as coisas são muito mais práticas. Quando Jesus fala, por exemplo, em parábolas, ele fala em coisas práticas. Porque o semita é prático, o ocidental não é. Então, quando você olha para a Sagrada Escritura e vê eles carregados de símbolo, é por causa da linguagem semita, da linguagem deles. Justamente porque eles falam diferente de nós. Por exemplo, se eu perguntar para um judeu o que é uma vaca, o judeu vai lá no curral, amarra a vaca e traz a vaca. Isso aqui é uma vaca. Se perguntar para nós ocidentais o que é uma vaca, aí a gente vai dizer, a vaca é um animal de 4 patas, que dá leite, que a gente faz uma descrição
não é etimológica, por assim dizer, do animal. O judeu não. O judeu ele é mais prático, né? Não, ele é diferente. Então a linguagem semita, tanto é que o padre Zé Luiz Gonzaga do Prado dizia assim, olha, numa introdução à Sagrada Escritura, você tem que começar a pensar, ler o texto pensando como um semita. Não pensando como ocidental. Está aí um exercício muito grande, né? Nós somos ocidentais e como é que a gente vai pensar como oriental? Eu falo, faça um exercício de pensar, procurar pensar e para desencanta, né? Pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, né? Viver como Jesus viveu. Mas a primeira parte é pensar como Jesus pensou. Como é que Jesus pensava? Jesus não era ocidental. Então ele pensava de outro jeito, né? E a Sagrada Escritura, os evangelhos foram escritos há quase 2000 anos atrás, né? Nós estamos há 2000 anos distante do evento. Uma realidade bem diferente da que nós encontramos hoje, né? Mas nós vamos começar a pensar nessa figura aqui, chamado João Batista. Mas no título da Bíblia de Jerusalém e da vida pastoral diz assim, o reino e sua justiça. Né? Qual é o título que está aí? A promulgação do reino dos céus. Pronto. A promulgação do reino dos céus, essa aqui é a parte narrativa. Agora a gente se lembra que dentro da composição do Evangelho de Mateus, nós temos uma parte narrativa e uma parte dissertativa, né? Uma parte que diz, faz uma narração de uma história e uma parte que é as falas de Jesus, ditas, né? Atribuídas a Jesus. Então, vamos para a parte narrativa. Nessa parte narrativa aqui, pouco Jesus fala. É alguém falando dele, né? Ou alguém se referindo a. Então vamos lá, para a gente compreender essa pessoa aqui. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Pois foi dele que falou o profeta Isaías, ao dizer, voz do que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. Para aí, aonde está esse texto de Isaías? Está em Isaías 40. Você achou ele? Já acha Isaías 40. Para a gente já começar a compreender o que João Batista está dizendo. Isaías 40, versículo... Ai, meu Deus, não foi que eu vi. Isaías 56, meu filho. Aqui, então tá, deixa eu ir no 55. Ele deve ter duas citações. Isso. 56? Isso, Isaías 56. Eu acho que... Isso que é bom ter duas Bíblias, né? Você vai... 56. Isso, quanto? 56, 1. Assim diz o Senhor. 56, 1. Assim diz o Senhor. Guardai o direito, praticai a justiça. Não é? Então, Não, é 40. 40. Vai lá. Deve ter alguma coisa a mais lá na frente. É outra citação lá. Isaías 40, porque... Deus libertador de Israel. Isaías 40, versículo 3. Vamos lá. Grita uma voz. Isso. No deserto abri caminho para o Senhor. No ermo rasgai a estrada para o nosso Deus. Todo vale seja aterrado. Toda montanha rebaixada. Essa é a voz que grita no deserto. Para O que o texto de João, de Mateus está dizendo? Lê o texto. E a gente compara as duas realidades. Voz do que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. Que é a mesma coisa que está aqui. todo vale seja aterrado, toda montanha rebaixada, Isso. para ficar plano o caminho acidentado e reto o tortuoso. Que bem. Agora a gente precisa nos situar onde Isaías estava. Isaías, profeta palaciano,
Aqui nós já entramos num outro Isaías, que é o segundo. Que é o segundo livro, a segunda É parte. a segunda parte de Isaías. Porque nessa segunda parte de Isaías, não é o Isaías palaciano. Já é o que eles chamam de Deus de Isaías, que é alguém que viveu depois. Porque o que é que está acontecendo aqui? O Isaías palaciano, ele vive antes do exílio. E a primeira parte de Isaías, do livro de Isaías, ele pode ter sido escrito pelo próprio Isaías, né? O segundo livro de Isaías, aí é atribuído, né? Eles chamam de um profeta anônimo que pegou o nome de Isaías e colocou. E esse segundo Isaías, eles estão no tempo do exílio. Por isso que ele começa a dizer essa profecia aqui, ó. O povo está sofrendo. O povo saiu da terra dele, o povo saiu do lugar dele, o povo está fora do contexto, né? Está fora da pátria. Aí Isaías diz que uma voz vai se levantar, vai clamar, uma pessoa vai nascer e vai endireitar as veredas. Ou seja, aquilo que era escravidão agora será livre a partir dessa pessoa que vai nascer. Isso é isso que Isaías está dizendo. Ele não está falando de Jesus Cristo. Isaías nem sonhava em Jesus Cristo. O que nós chamamos de releitura, a releitura agora sim aponta para Jesus Cristo, né? Porque ele é o Messias esperado, Jesus é o Messias esperado. Então, com a releitura, aí sim. Mas essa releitura começa a dizer que esse que aplana os caminhos é o Batista, não é Jesus Cristo, né? Uma voz clama no deserto. Quem é a voz que clama no deserto? Batista. É o Batista. O profeta, o último dos profetas, né? Que a gente vai chegar nele ainda. Então nós já sabemos que Isaías é o segundo Isaías, não é o Isaías primeiro, né, que escreveu a primeira parte, porque quem vai nas missas comigo, quando tem um livro de Isaías, eu sempre digo isso. Lembrem-se que Isaías tem 3 momentos. Um primeiro Isaías, do capítulo 1 até o 40, depois do 40 ao 55, e do 56 até o 66. São 3 livros. O primeiro antes do exílio, o segundo durante o exílio, e o terceiro depois do exílio. De que exílio eu estou falando, né? Estou falando do exílio da Babilônia. Teve vários exílios. Agora, se a gente pensar nesse texto aqui, e no tempo do exílio aqui, lembra que, tem que contextualizar para a gente se lembrar. Lembra que o livro, o Evangelho de Mateus foi escrito no ano 80. No ano 80 estava acontecendo o quê? Vocês se lembram lá nos comecinhos nossos? A diáspora, né? Eles estavam. Teve a destruição do templo e houve a diáspora. Olha só, e nesse tempo aqui, nós já estamos no ano 80, há uns 40 anos, quase 50 anos do evento Jesus Cristo. A fé dessas pessoas estava fria. E eles estavam vivendo na diáspora. Muito parecido com o tempo do exílio. Aí aparece a voz. Para dar esperança a eles, né? Que ele vai começar a profetizar que vai vir um cordeiro, né? Que a gente vai olhar para ele depois. Vamos lá. Lê lá. João usava uma roupa de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Seu alimento consistia em gafanhotos e mel silvestre. Agora, se fosse agora, na Argentina ele estava feito. Ele não passava. Agora eu pergunto para vocês, será que era gafanhoto mesmo? Bicho? O que é que vocês acham? Eu não sei, eu não consigo imaginar uma pessoa comendo gafanhoto. É só você imaginar aí na China, que eles comem. Não, pois é, mas na China eu quero discutir. Mas, se gafanhoto, a gente já conhece o gafanhoto das pragas do Egito.
Então, não sei, eu imagino que era outra coisa que ele comia e Tinha colocou uma sagrado, planta, resolveu. tem uma planta lá que eles dão esse nome. De gafanhoto. Então ele se alimentava, a gente pensa que era o bicho, né? Quando a gente vai ler no texto sem a gente conhecer um pouco mais da história, aí a gente começa a achar que ele comia bicho. Não, ele não comia inseto. Aliás, isso aqui é tão fora de mão porque o oriental não come inseto. O judeu não come isso, é impuro. A planta se chamava mesmo gafanhoto? Era uma planta. Sim. Era isso não mesmo. Essa planta aqui, até o padre Pedro, ele mostrou, era uma espécie de, parece trigo. E aí ele se alimentava com aquilo porque tinha muita proteína. Então você alia aquela planta com o mel. Você tem um alimento natural perfeito. Ou seja, ele se alimentava de coisas naturais. Ele já era diferente, né? Você se apresentava diferente, então o povo era carnívoro, nem nós, né? Então ele era uma pessoa que carregava em si algumas coisas. Como ele cresceu no deserto, essa planta é próprio, ele cresceu num lugar que foi pro deserto, né? É próprio desse lugar. Então ele não, quando diz gafanhoto, não entenda inseto gafanhoto. Entenda uma planta que aliada ao mel te dava muita proteína. Então isso aqui é importante, esse dado aqui é importante para nós. Então ele era um fulano que respeitava muito o meio onde ele estava, né? Carregava nele algo muito especial, que era o zelo, né? Então ele se alimentava disso aqui. O que é que ele se vestia? Como é que fala das vestimentas dele aí? Uma roupa de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Quando a gente vê aqueles normalmente esses caras que carregam peso, que eles usam aquele negócio, né? Isso aqui, ó, para cingir. Quando você está com isso aqui cingido, tanto é que isso aqui te dá saúde na coluna. Você não vai ter problema de coluna. A coluna vertical nossa, ela é o que dá, isso na ciência é muito tranquilo, né? Ela é o que dá sustentação ao nosso corpo. Então, se eu estou com a minha cintura cingida, com um cinto, por exemplo, com isso aqui, eu estou ereto. Eu não vou ter problema de postura. Isso no ser humano normal. Quando eu traduzo isso para a fé, dizendo que eu estou cingido, por exemplo, quando você lê lá em Efésios, né, você está cingido com a couraça da justiça, ou seja, você vai estar ereto e isso aqui não vai te deixar nem ir para cá, nem ir para cá, entendeu? Então, quando a gente reza isso, lá em Efésios, por exemplo, a gente está dizendo que eu cingido com isso aqui, eu não vou ser injusto, nem para cá, nem para cá. Eu serei um homem virtuoso. Então, estar cingido, ele cingido, quer dizer que ele é um homem virtuoso. É um homem virtuoso. Além de dar uma segurança física, diz que ele é um homem virtuoso, né? Continua. Então vieram até ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região vizinha ao Jordão, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os pecados. Como visse muitos fariseus e saduceus, muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir?
Produzia então. Peraí. Qual é a diferença entre saduceus e fariseus? São dois grupos de pessoas bem diferentes, bem distintas, né? O grupo dos saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Isso aqui é, de modo geral, a grande diferença entre um saduceu e um fariseu é justamente essa. Eles não acreditavam, os saduceus, na ressurreição. E os fariseus, ao contrário, sim, acreditavam na ressurreição. Os dois grupos esperavam o Messias. Mas eles nunca imaginariam que o Messias ia ser aquele Jesus que a gente vai falar disso depois. Por isso que João começa a criticá-lo. O profetismo de João tem direção. E a gente vai perceber isso. Porque ele pregava um batismo. E as pessoas gostavam de ouvir, inclusive Herodes. Porque ele tinha muita força na palavra. A pregação dele era muito contundente. E o denuncismo dele era muito grande. Denuncismo no sentido não de coisa fechada, mas a denúncia dele tinha fundamento. E as pessoas iam para ouvi-lo. Isso não significa que se convertiam. É igual a muitos dos nossos que vão na missa, eles vão, acham até a pregação bonita, mas é só aquilo e uma mudança de vida, né? Então, lá também era a mesma coisa. Tá? Mas volta um pouquinho atrás aí sobre o texto. Volta mais um pouquinho. Do comecinho, onde você começou. Comecei no versículo 5. Tá. Então, vieram até ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região vizinha ao Jordão. Ou seja, vinha muita gente de vários lugares. Quando fala vinha o povo de Jerusalém, da Judéia, do Além Jordão, se a gente olhar no mapa, a gente vai compreender aonde é que esse povo está. Né? É claro que o povo que está em casa não vai ver, mas se a gente for olhar, a gente vai perceber que esse povo, eles vinham de lugares longe. Ele estava pregando na beira do Jordão. Acha o Rio Jordão aí. O Rio Jordão está por aqui. Ó. Isso aqui é o Mar da Galileia, o Mar Morto. Aqui no Mediterrâneo. Aqui já é Itália, Mediterrâneo. Acho que não vai precisar. Jerusalém no tempo de Jesus, isso você. Não acho porque eu precisava só achar o Jordão. O Lago de Nazaré, Cafarnaum. Se a gente pensar, deixa que a gente acha depois. Se a gente pensar, mas deixa o mapinha aí que ela é importante mais pra frente, depois a gente acha ele. Se a gente pensar que João estava na beira do Jordão e vinha gente de tudo quanto é lado, mas não vamos pensar que vinha igual o povo vai do Padre Marcelo, não, viu? Não era 10 mil pessoas. Não era, não há. Quando fala multidão na Sagrada Escritura, entenda um número. A Sagrada Escritura gosta de aumentar. Ela sempre aumenta. Porque o Jordão está perto da Pérea, Decápolis. É isso. É da Decápolis. Que é uma cidade que Jesus nunca foi. O professor Ayrton dizia assim que o grande reinado de Davi era como se fosse o tamanho de Urucê. Nossa. Assim, de modo bem genérico, né? Porque a Sagrada Escritura normalmente ela aumenta. Olha o Rio Jordão. Aqui, isso. Bem aqui. Isso aqui, ó. Então ele tá, o Mar da Galileia, o Rio Jordão forma o Mar da Galileia aqui, ó. Que está aqui. Esse aqui é o Jordão. O Jordão é aquele grande rio que é um dos maiores rios do mundo, sabe, né? Em extensão, o Jordão é o maior do mundo, em volume d'água é o Amazonas, né?
Isso a gente aprendeu lá na escola. Então o Rio Jordão está aqui, ó, ele é gigante, ele corta muita coisa. Egito e vai embora. Mas ele tem partes do Rio Jordão que é muito pequenininho. Não é uma coisa gigante, como é já chegando no Egito, por exemplo. E João batizava, pregou a sua pregação praticamente foi toda nessas beiradas do Jordão aí. Porque os achados dele, porque aqui a gente está, de certo modo, perto do Mediterrâneo. Ó, e muitos dos escritos da Segunda Escritura foram achados em Qumran, que está aqui na beirada do Mediterrâneo. Muitos achados, né, dos escritos que estão na Sagrada Escritura foi achado aqui em Qumran, perto nas beiradas do Mediterrâneo. Dizem, e é certo, que João pertencia, por isso que ele se alimentava de gafanhoto, né, de animal silvestre, ele pertencia a um grupo chamado de essênios. Isso que eu ia te perguntar, que eu li isso aí em algum lugar, que João fazia parte de uma fraternidade chamada Fraternidade Essênia. Isso procede? Sim, ele era essênio. Ele fazia parte desse grupo. Um povo muito evoluído, um povo... Esse grupo, ele se formou na beirada aí do Mediterrâneo, esse grupo dos essênios, e ele tinha como fundamento esse tipo de vida mais austera. Por isso a alimentação. Por isso a alimentação. Ele fazia parte. Alguns estudiosos dizem que Jesus fez parte desse grupo, mas não dá sustentação. Né? Por tudo que se conhece historicamente, não tem sustentação ele ter feito parte do grupo dos essênios. João Batista com certeza foi essênio. Isso sim, ele fazia parte dos essênios. E ele tinha muito conhecimento, mas o conhecimento de uma espiritualidade que ele adquiriu no deserto, vivendo a austeridade, que era uma prática que depois os padres da igreja trouxeram, né? São Bento e tantos outros passaram a beber dessa espiritualidade do deserto, né? Dos que eram chamados os padres do deserto. Mas é assunto para outro momento. Aqui está João Batista, nós conhecemos João Batista, o adulto, né? Não vamos pensar em João Batista pequeno, porque ele não é importante agora. Primeiro que em Mateus não se fala muito dele pequeno. Vamos conhecer ele, João Batista pregador. Continua. Estamos agora continuando, padre, no versículo 6. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os pecados. Como visse, muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Quem era a ira que está para vir? Eu penso que ele já estava anunciando Jesus Cristo, que ele sairia de cena, né, a missão dele terminava e chegava Jesus Sim. Cristo O grande discurso de João Batista é o discurso que nós chamamos de messiânico. O Antigo Testamento, ele termina com João Batista e ele começa com Jesus Cristo. Aqui é a divisão. Tanto é que Jesus diz do Batista, né? Ele é o maior homem nascido de mulher. Jesus diz do Batista, né? Ele é o maior homem já nascido de mulher. Esse é a grande denominação, por assim dizer, que Jesus faz de João Batista. Por que é Batista? A palavra Batista não é sobrenome dele. Ele é João. João é o nome dele, foi isso que Zacarias disse. Não é? Mas Batista é batismo, né? Aquele que batiza. João Batista. João, aquele que batiza. Não é? Porque o batismo nada mais é do que um mergulho. Né? Batizar é a palavra batismo, quando a gente traduz ela lá do grego, ela vai significar mergulho. Batismo significa isso aqui, mergulho. Então, ele mergulhava a pessoa na água para lavar o corpo
e, de certo modo, a alma, né? Porque ele pregava um batismo de perdão dos pecados só. Não é que era diferente do batismo que nós conhecemos hoje. E aí depois ele vai dizer isso para nós, né? Vai dizer claramente. Eu batizo com água, mas vai chegar alguém que vai batizar com fogo. Nossa, já pensou, hein? Com água já está difícil, já pensou o cara com uma chamona na cabeça. Padre, e se tem assim algum lugar que a gente consiga saber com quantos anos mais ou menos João começou a batizar esse povo? Não tem, mas a gente pode deduzir, porque a idade dele era muito parecida com a de Jesus, né? Se você imaginar que a idade adulta de uma pessoa naquele tempo era 30 anos. E que se Jesus ficou na missão 3 anos, supõe-se mais ou menos Jesus ficou na missão 3 anos, com essa proximidade, dá pra gente deduzir que ele tinha na casa dos 28, 29 anos. Quando ele começou a missão por aí. Não mais que isso. Não mais que isso. Então, quer dizer, por que é assim? Porque com 12, o menino ele começa a atingir a maturidade, o menino judeu, com 12 anos. Aí a gente pode perguntar assim, mas por que ele começa a atingir a maturidade com 12 anos e ele só foi viver o ministério da vida pública dele, Jesus, com 30? Porque a idade adulta do judeu naquele tempo era 30 anos. Então ele não podia quebrar a regra. Ele ficou dos 12 até os 30, portanto 18 anos trabalhando, estudando, convivendo com as pessoas, observando, e na hora oportuna, pumba, foi para a missão. Qual era a hora oportuna? A gente vai descobrir lendo a Bíblia, né? Continuar. Versículo 8, viu? Tá. Produzi então fruto digno de arrependimento, e não penseis que basta dizer: temos por pai a Abraão, pois eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar. Não é pode, né? Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Dá uma olhada nisso aí. Tem alguma coisa no rodapé de Jerusalém que vai nos explicar um monte de coisa. Pega o versículo aí onde você falou que o machado já está na 10. É isso, olha aí no rodapé. Acha o 10 aí. Diz assim. Diz. O que é que ele diz no 10 aí? Eu não achei O batismo de João foi também praticado pelos discípulos de Cristo até o dia em que foi absorvido no Rio Jordão, instituído por Cristo ressuscitado. Você achou outra coisa, Tá. Vitória? Pode deixar aí. Antes tem um negócio aqui, ó. Diga. O que tem aí? Diz assim. O que diz? Peraí. Sua eficácia, isso aqui não tem sentido no meio de antes. Não se repetia o que lhe dava caráter de iniciação, ele está falando do batismo. Isso. Finalmente tinha caráter escatológico, introduzindo o batizado no grupo dos que professavam a espera diligente do Messias, que estava para vir e que constituíam por antecipação sua comunidade. Ele está falando da eficácia do batismo. Sua eficácia era real, mas não sacramental, Sim, sim. pois dependia do julgamento de Deus que ainda estava por vir na pessoa do Messias, cujo fogo havia de purificar ou consumir, segundo a atitude de acolhimento ou de resistência de cada um, e que seria o único a batizar com o Espírito Santo. Tá. Agora a gente entende porque que esse texto aqui narrativo
porque ele está contando uma história dele, não é? E até aqui Jesus não chegou. Nós estamos, Jesus aqui é um ilustre anônimo. Ninguém sabe quem é ele. Para todos os efeitos, o homem Jesus não existe. Fala um pouco desse caráter escatológico. Quando ele diz, o que quer dizer essa palavra? Escatológico é o estudo das últimas coisas, né? Tá. Quando você fala de escatologia, eu estou falando das últimas coisas. O que vai acontecer depois da morte. Então, isso aqui é escatologia, né? E tudo em escatologia é importante a gente perceber que é por dedução, porque nenhum morto veio contar. Ainda bem, né? Nenhum morto veio contar. Então, tudo é a partir daquilo que Jesus nos diz. O meu reino não é desse mundo, não é? O São Paulo ensina que a alegria o sofrimento do tempo presente não são nada diante daquilo que me espera, não é? No último dia, aquele vai me dar a coroa da vitória, tá? Mas tudo isso, como? Não se sabe. Tá? Então, esse batismo pregado por João Batista é um batismo de conversão. De modo geral, ele está dizendo isso. É um batismo de conversão. O batismo sacramental é um evento que vem muito depois. E ele está dizendo que o machado já está posto à raiz das árvores. Por que será que ele está dizendo isso? Porque ele está dizendo que o Messias está às portas. Ele está dizendo que o Messias está chegando, está aqui, está pertinho. Mas ele ainda não sabia nada de Jesus. Não? Claro que não. Mas, padre, por eles terem a proximidade da barriga, depois não se viu mais nada. Depois não se viu mais nunca? Nossa, mas eu ainda tinha um pensamento que eles tinham estudado juntos e convivido na mesma mesma escola. Feito a mesma bagunça. Não, sério, eu pensava que eles tinham convivido. E mesmo que tivesse, não sabia. Não sabia. Né? Porque também Jesus só foi descobrido depois, não é? Como a gente pode perguntar assim, Jesus sabia que era Deus? Não. Ele foi descobrindo ao longo do ministério dele, da vida dele. Ele foi descobrindo. Então aquelas historinhas que conta lá nos apócrifos de que fazia um bichinho de barro, soprava, saía voando, né? Igual o chapéu do Padre Cícero. É tudo apócrifo. É tudo apócrifo. Vai dizer que é mentira, que o cara jogava um chapéu e ficava, né? Mentira não é, mas eu não tava, mas tem gente que jura que viu o Padre Cícero jogar o chapéu e o chapéu ficava na parede. Então eu fiquei só eu. Você viu meu tio contando e se a gente. Então, pisou, contou e ele falou, nossa senhora, se vai dizer que não é. Tá. O machado da eira, por quê? O Messias está às portas. Continua. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. De fato, eu não sou digno nem ao menos de tirar-lhes as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá. O que será que significa isso aqui? Será que isso quer dizer? Vai no rodapé. Agora vai. Agora o seu rodapé. Agora está aqui. O fogo, instrumento de purificação menos material e mais eficaz do que a água, simbolizada já no Atos. Escuta, espera. Quando, se vocês já viram como é que faz para tirar as impurezas de uma panela de barro, de uma cerâmica, a pessoa faz a coisa, né, a panela, e taca aquilo no fogo. E ela não quebra. Eles deixam ela secando um pouquinho, né? E taca aquilo no fogo. E aí tome fogo no negócio e tira todas as impurezas da panela. Ela sai de lá vermelhinha. O ouro é a mesma coisa. Todas as impurezas do ouro ela é tirada do fogo. Para fazer uma enxada, por
exemplo, o ferro vai no fogo, aí você dá forma àquilo. Então o fogo, ele purifica. Então Jesus está dizendo, João está dizendo, aquele que vem depois de mim, ele vai batizar no Espírito, portanto, no amor e na purificação. Torna puro. Do fogo é para dizer, vai batizar para tornar puro. O que é que o batismo nosso cristão diz, né? Que pelo mergulho na água, eu sou lavado da culpa original. Olha aqui, ó. Eu sou lavado da culpa original. Qual é a culpa original? O pecado de Adão, né? Que nós herdamos o solidariedade. Essa é a palavra mesmo. Não, mas nós herdamos o pecado de Adão por solidariedade. Da desobediência, da danada lá, coisa a culpa da serpente. Pois é culpa de Deus, né? Foi quando culpa, o que Adão fez? A mulher que você me deu, foi culpa de Deus. Pois é. A mulher foi pondo culpa, né? A serpente, não sei o que lá, e Adão foi pior ainda que ele depois de Deus. A mulher que você me deu o fruto, eu comi. Agora você comer. Né? Então, o batismo no Espírito Santo é esse batismo no amor de Deus, e no fogo é esse Deus que, por amor, purifica. E veja, purificar e purificar é no fogo mesmo. Então, quer dizer, vai doer. Eu fico me lembrando de algumas pregações, algumas vezes que a gente escuta a palavra de Deus, até nas suas homilias, com um fogo tão grande do Espírito Santo que é impossível não sair da escuta da palavra, ou na missa, ou da homilia, ou de uma pregação, sem não sair pelo menos com desejo de ser nova criatura, porque a palavra vem e queima mesmo, nos ajuda a pensar, a olhar para a cruz do Senhor. E aí vem falar desse fogo aí que queima. Só terminando o rodapé, Fábio, para a gente continuar, que é interessante. Ó. A intervenção soberana de Deus e do seu Espírito, que purifica as consciências. Isso aqui é interessante, né? Porque o Dom Joviano dizia uma coisa, né? Ele dizia que na vida da comunidade não se precisa mudar pessoas, é preciso mudar consciência. E só uma pessoa que vive no Espírito e purificada no fogo, ela é capaz de mudar a consciência. Enquanto não for vivido, né, a pessoa não tiver vida no Espírito, ela vai continuar, ela vai estar na igreja, ela vai estar fazendo coisa, ela vai estar trabalhando que nem um camelo, ela vai estar fazendo um monte de coisa, mas ela não vai conseguir mudar a consciência, porque a consciência é mudada no fogo do Espírito. Logo quem não teve um encontro com Jesus, né, e às vezes a gente até tem um encontro com Jesus, mas às vezes a gente quer voltar a ser a criatura velha, olha para trás, né? E volta para lá, fica lá. Vira estátua de sal. Qual é o simbolismo de virar a estátua de sal? Isso mesmo. Porque virar a estátua de sal significa que você ficou estatizado. Você parou, né? Aquela linguagem da gente dizer que parou no tempo. Tem gente que parou no tempo, não conseguiu dar mais espaço nenhum, chegou ali e parou. Virou estátua de sal, ela parou no tempo. Ela não vai conseguir andar, porque ela vai permanecer uma estátua de sal, ela parou no tempo. E isso nas comunidades a gente tem um monte de estátua de sal. Padre, mas é uma luta constante do cristão. Né? Que o cristão, eu estou falando com minha caminhada, que eu estou só pegando para uma luta constante que eu tenho para viver esse tempo na presença do Senhor. Quer dizer, eu não sou um ser desse mundo que tem luta, mas eu imagino que com todo aquele que se propõe a caminhar, que também seja. Eu imagino que a sua vida também seja uma luta para permanecer, para ter a sua fidelidade. Claro que é a luta, porque é viver, procurar viver o batismo todo dia. Aí a gente vai compreendendo, por exemplo, uma coisa interessante, né?
Quando, por exemplo, o movimento da renovação carismática diz assim, ó, é preciso batizar no Espírito, é que às vezes a linguagem não fica boa, né? Mas ele está dizendo necessariamente assim, ó, é para você praticar o seu batismo todo dia. É isso que está dizendo. É porque às vezes a linguagem não fica boa. Aí a gente faz uma efusão do Espírito Santo, por exemplo, eu que faço isso, né, e gosto de fazer isso, e já vivi isso tantas vezes, né, a tal da efusão do Espírito, a gente imagina que é um troço de cima, de cima para dentro, né? Não é de cima para dentro, não. É de dentro. É de dentro para fora, não é? De cima para dentro é se fosse in, né? In para dentro, mas é para fora. E aí, nosso batismo, porque É a nós já fomos prática, batizados? é você começar a querer praticar o batismo. Isso aqui é que talvez, às vezes, a gente, e eu também tenho culpa nisso, às vezes a gente não explica isso direito, né, na hora que vai fazer um momento de oração forte, como é, por exemplo, um momento de efusão do Espírito Santo. E a gente pensa que como a gente está pedindo o Espírito, não é? A gente pede o Espírito, mas a gente pede o Espírito para quê? Para que ele se mova dentro da gente. Porque ele já está aqui. Então é um mover-se daqui. O que João está dizendo a respeito daquele que virá, não é? Que ele não sabe que é Jesus ainda, ele está dizendo, aquele que vai vir, vai batizar no Espírito e no fogo. Ou seja, ele vai colocar o amor nisso aqui, porque o Espírito é o amor, né? Vai colocar o amor e esse fogo vai purificar isso que você carrega aí, que são as nossas impurezas, né? Pecado. É isso aqui. Então, viver o batismo no cotidiano talvez seja o maior desafio que a gente tem. Porque a gente tem que se lembrar todo dia que aquela água derramada na nossa cabeça, ela foi capaz de colocar em nós os dons que nós chamamos infusos, né? Colocar dentro da gente. Todos os dons infusos, né? Aqueles colocados dentro da gente. A fé infusa, ela foi colocada ali. É dom infuso, ela foi colocada ali no batismo, né? Ninguém nasce com fé. Como ninguém nasce católico, né? Você nasce pessoa. E esta pessoa vai sendo colocada nela algumas coisas, né? Lá na filosofia chamaria de tábua rasa, né? Você nasce sem nada. E aí o batismo vai me dando, né? Todos os dons. E agora, esses dons, na medida da minha caminhada, aí ele vai se movendo. Né? Ele vai se movendo. Ai, padre, eu vou pedir o dom, sei lá do que, dom de cura, por exemplo. Não, o dom de cura está aqui. Eu recebi no batismo. Ah, o dom da palavra de ciência, não está aqui, eu recebi no batismo. O dom da profecia, não está aqui, eu recebi no batismo. E no batismo eu recebi 3 coisas que são muito especiais para nós. No batismo eu me torno profeta, sacerdote e rei. E no momento oportuno, quando nós formos falar dos sacramentos, a gente vai ter que parar muito tempo para falar disso aqui. O que é um sacerdote, né? Que eu sou, e que vocês também são. Qual a diferença minha para vocês? Né? Então a gente precisa, vocês são sacerdotes tranquilamente. Né? Pelo batismo todos são. Agora eu sou sacerdote ministeriado. Né? É outra coisa que a gente vai falar da diferença disso. Mas, de modo geral, em João Batista ele está pregando um batismo de conversão, que não me torna filho de Deus nem nada. Ele está dizendo, ó, essa água que eu estou derramando aqui na sua cabeça é para você se lembrar que você é pecador e você precisa se converter. É isso que ele está pregando, é isso que ele está batizando. Aí se vocês perguntarem assim, padre, o batismo? O fulano deixou de ser católico e ele foi para a igreja X. E lá ele tem que batizar. Qual é o batismo válido? Esse ou aquele? A igreja diz que é esse, que é o primeiro, é a sua fé, um só batismo. Não é só porque ele é o primeiro. É porque nesse batismo aqui eu tenho tudo. O batismo da igreja, das outras igrejas, quando eu vou para lá, é um rito de passagem. O
como se diz, uma iniciação na fé deles. Eu estou dizendo que agora eu pertenço a essa religião. Não tem peso de sacramento. Então, é um rito de passagem. Eu deixei de ser católico, passei a ser evangélico. Passei a ser ubandista, passei a ser espírita. Todos eles têm batismo, todos eles têm. O Umbanda tem batismo, o espiritismo tem batismo, todos eles têm batismo. Então, eu deixo de ser isso para ser aquilo. Mas aquele batismo que eu recebi lá, quando eu era criança, esse me torna, até no quinto dos infernos, filho amado de Deus. Eu posso negar. Por exemplo, vocês têm filhos. Eles podem dizer para vocês assim, vocês não são mais meus pais, mas vai continuar sendo. Mesmo que eu negue. Eu não quero mais o meu nome, não quero mais o sobrenome no meu. Não vai ser isso que vai mudar a sua paternidade. Está gravado. Está gravado. Tá gravado. Eu tive uma sorte danada e nasci nessa pobreza. Pois é, nasceu aqui. Está gravado. Está gravado aqui. Então o cara vai ser batizado até onde ele quiser. Eu nego. Você pode negar o tanto que você quiser, meu filho. Você foi batizado, não. Aí na sua igreja você teve um rito de passagem. Você negou essa fé aqui e passou a professar aquela fé lá. É um rito de passagem. Eu neguei isso aqui. Simples assim. Ô padre, é legal essa nossa conversa que a gente vai olhando um outro lado, né? É um outro lado. Né? Essa história do batismo. Sim. Né? Está dentro da gente para sempre. Dentro. O que é lindo disso tudo é quando a gente pensa que o batismo, que nós somos batizados e enviados para a missão. Isso torna a gente, não deixa a gente qualquer coisa não. Nós somos filhos do homem verdadeiramente amado, filho amado de Deus. O batismo, ele dá duas características importantes, né? Ele me torna pertencente a uma comunidade de fé e me torna filho de Deus. São essas duas coisas que o batismo me dá. Por isso que a gente, quando vai batizar a criança, não é? O adulto, mas especialmente não pensar na criança, o pai dela e os padrinhos têm uma missão importantíssima, que é pertencer a esta comunidade de fé, para que esse menino que agora também passa a pertencer, ele herde isso aqui dos pais dele, dos padrinhos. Então isso aqui, nos tempos de hoje, eles vai meio que se perdendo, né? Porque as pessoas, eu tenho, desde que eu estou aqui, eu batizei 600 pessoas. De 5 anos para cá. 600 crianças. E adolescentes, né? E criança, porque adolescente é o bispo batismo. São 600 crianças. Essas 600 crianças têm um pai e uma mãe. Naturalmente, conta básica, sem contar padrinho, eu teria que ter, se as pessoas levassem ao pé da letra, tudo aquilo que eu digo no dia da celebração do batismo, vocês estão lá, vocês veem. O batismo me confere uma pertença a uma comunidade de fé. Se você não vai participar da comunidade, você não precisa batizar. De jeito nenhum. Não é obrigado. Não precisa. Se você tem consciência de que eu vou aqui para cumprir um rito só para dizer que a criança está sem dormir, porque ela está chorando, porque não sei o que lá, não precisa batizar. Então, se o meu povo que eu batizei decidisse ir para a igreja, eu tinha que celebrar na praça. Porque na boa, eram 2.000 pessoas de final de semana só dos que eu batizei. Contando só o pai e a mãe, sem contar padrinho e madrinha. Aí quando a gente olha para tudo isso, a gente começa a entender o porquê dos suicídios entre os jovens, porquê de tanta desestrutura, né, tanto casamento finalizado, tanta gente que mente, né, que mente no sacramento, aí quando a gente aperta, acaba confessando que realmente não é, não, mas é porque eu não quero agora. Aí a gente começa a entender que parte dessa desestrutura que nós estamos vivendo na família é consequência da falta
da pertença. Da vida não de uma vida que eu vivo como não batizado, né? Ou seja, eu não pratico o meu batismo. Eu sou a ovelha desgarrada. Sim, ovelha desgarrada, para não dizer pagão, né? Pagão é feio. Pagão, ele não é porque ele é batizado, mas ele desgarrou-se da fé. Porque ele foi lá para cumprir um rito. E ele não tinha consciência de que aquilo é uma coisa mais profunda do que ele imagina. E aí a gente entende porque, por exemplo, só em um encontro não dá para você colocar na cabeça de alguém que não tem uma fé prática que aquilo que ele vai viver a partir daquele momento é importante. Se em três já é um é ruim, 3 então, né, 3, o nosso, por exemplo, que são 3 encontros, eu quero aumentar para o ano que vem para uns 5 encontros, né, o povo vai xingar, mas não estou nem aí, para que pelo menos ele saia dos encontros refletindo sobre. Porque o batismo ele tem uma profundidade, a teologia do batismo tem uma profundidade imensamente grande e que a gente precisava aprofundar. Inclusive nós que somos igreja. Nós que estamos na igreja, que somos de pastoral, né? Porque se perguntar assim, para a maioria dos nossos agentes de pastoral, você ama a São Mateus? Amo. O que você tem feito por ela? Porque o batismo me faz pertencer a uma comunidade. O que é pertencer? Quando você vai lá no dicionário lá perguntar o que é pertencer, aí pertencer é ter parte em algo, né? Isso é pertença. Ter parte em alguma coisa. Então o batismo me dá a qualificação de pertencer a uma comunidade de fé. Agora, se o agente pastoral ou o povo, né, normal, ele não consegue compreender que ele tem uma parte nessa comunidade, é por isso que ele não ajuda. Ele não ajuda porque ele ainda não teve consciência de que eu tenho uma parte disso aqui. Uma parte disso aqui é meu. A parte dessa comunidade. Quando eu estou falando de tijolo, não. Eu estou falando da comunidade, né? Eu pertenço à comunidade São Mateus, que começa lá no Léo Gomes e termina na linha do trem. Que foi a grande luta, ainda até hoje minha, de desmistificar a pertença a esse quadrado templo aqui, ó. Porque a comunidade, ela não é só uma coisa concreta, no sentido de concreto, o quadrado, a igreja. A comunidade, ela é outro. Ela se forma aqui, ó. Não é só a rua e o número. Não. Padre, o senhor consegue visualizar a pergunta da nossa companheira e irmã lá de São Paulo, Maria das Mercês Mascarenhas? O senhor consegue visualizar aí? Mas pode fazer. Mas quando batiza, não quer dizer também que recebeu o Espírito Santo? Se não segue uma comunidade, não vale o batismo? Não, não é isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É a pertença à comunidade. Ó, lá no batismo eu recebo a graça do Espírito Santo. Esse Espírito Santo me vem com todos os dons que o Senhor me deu, que nós chamamos de infusos, né? Naturalmente, esse batismo me coloca dentro de uma comunidade. O problema é que eu tenho liberdade de dizer, eu quero ou eu não quero. Eu tenho liberdade. Deus não vai. Se tem um lugar que Deus não se mete na gente, é na liberdade. Ele se mete em qualquer lugar na nossa vida, mas na nossa liberdade, nunca. Então, mesmo batizado, eu posso negar. Não quero, acabou, só vou à missa, vou à missa, as 4 festas do ano, né? Vou à missa. E se a gente não entende o trigo passado... Eu acho que aqui se insere naquela questão de que foi batizado, aí vai para outra doutrina, e lá, aí entra aquela outra situação que o senhor falou que
não é não é outro batismo, o batismo é esse. É esse aqui. Lá é o rito de passagem. Mas e aqui também entra uma coisa importante também na colocação dela, que é pertinente. Por exemplo, a Aparecida diz para nós assim, ó, que nós somos uma multidão de batizados que não fomos suficientemente evangelizados. Então, qual é o caminho que a iniciação cristã propõe? Evangelizar esses batizados. Porque a gente já deu o primeiro passo. Que foi o batismo. Exatamente. Esse primeiro passo foi dado. Seja ele por razões sociais, né? Porque a minha avó batizou, porque cultural, né? Não social apenas, mas cultural, porque minha avó batizou, porque o meu tio batizou, porque eu venho de uma cultura muito católica, muito forte, mas quem era católico muito forte era o meu pai, ou era o meu avô. Na cultura nossa, que é uma cultura extremamente secular, isso aqui já não é tão importante, mas o batismo é. Que se a gente for pensar, né, numa coisa legal, né? O cara ficou a vida toda inteirinha, ele não foi na igreja. Ele foi batizado e ele não foi na igreja. Aí ele morreu. Antes de morrer, ele não foi na igreja em nenhum tempo, mas aí ele chegou no fim, aí ele diz assim, agora eu quero um padre. Olha se a raiz não está aqui. A raiz está aqui, ó. Porque a raiz ela não está morta. O tronco pode parecer morto, mas ela não está morta. Por isso que ele pediu a unção dos enfermos. E lá nas Ezequias, porque a Ezequiel está intimamente ligada com o batismo, né? Não tem como separar o rito da Ezequiel do rito do batismo. Uma coisa está muito ligada na outra. Por que a família do caboclo, que não é nem cristão, que não é nem católico, ou não é nada, ele foi batizado. Lá atrás, morreu com 60 anos, por que chama? Porque tem uma raiz que não morreu. Aquilo que Isaías diz, né? Há um pavio que ainda fumega. Está ligado? O que ela diz está certo, né? Ele não recebeu o Espírito Santo, recebeu. Ele não negou o Espírito Santo, mas ele negou a comunidade. E assim, a gente consegue ver já a vida em comunidade. A vida em comunidade é um presente para nós cristãos, né? Estar juntos, imagina, eu não consigo imaginar a minha vida fora da comunidade, com todas as responsabilidades que isso impõe, e o crescimento, o convite à santidade que me faz, porque graças a Deus nós somos todos diferentes. Pertencer a uma comunidade é uma das coisas mais grandiosas que um cristão deve se dar de presente. O batismo nos faz cristão, mas nós vamos concretizar dentro da comunidade. Só na comunidade. Só na comunidade. Eu me lembro que uma vez eu briguei com o senhor e eu falei com o senhor assim, vamos embora! Vai embora, vai pegar o microfone e vai dizer para a comunidade, porque você não é cristão minha, você é cristão de uma comunidade, você tem uma vida na comunidade. Aí eu olhei para o senhor, nem me lembro o que eu respondi. Virei as costas e fui embora. Por quê? É a comunidade. A comunidade deu licença, te recebeu. Agora você pertence, não é assim, um vai embora. Por exemplo, vira as costas e vai embora. O Vitória é vocacionado para a vida ministerial, né? no segundo, terceiro grau da ordem, que é o diaconato. Mas quem dá o aval para ele continuar é a comunidade. Se a comunidade chegar para mim e disser assim, olha, padre, eu vi o Vitória no boteco, eu vi o Vitória, né, pegando uma puta aqui, eu vi... né, é ela que diz. É ela que diz. A gente demora, quando a gente é vocacionado, não é eu, talvez eu, por causa da minha idade um pouco mais, né? Mas os meninos, na idade do Lucas, por exemplo, e tantos outros, têm muita dificuldade de compreender, até mesmo no seminário, de compreender que a vocação, por exemplo, ela não é minha. Ela é da igreja. É ela que diz. É ela que diz. Eu quero ser padre. Não, é a igreja que diz se você quer ou não. Se ela te quer padre ou não. Você quer ser padre? Quero, mas a igreja te quer padre?
Olha verdade. que coisa interessante, né? A vocação não me pertence, a vocação é da igreja. É ela que diz. Por isso que existe o tal do escrutínio. Como vocês escreveram, né, sobre o Marcelo, por exemplo. Quando você, não precisa nem escrever. Quando você vai na ordenação de um menino desse, você está dizendo para a igreja que você aprova aquela ordenação. Você está na presença, né? Aí eu quero fazer um parênteses aqui bem grande, me desculpe os adeptos, né? Quando teve aquelas manifestações contra o Congresso Nacional, contra o STF, e que o presidente foi, ele estava dizendo, com a presença dele, que eu apoio isso aqui. É a mesma coisa. Num outro momento ele disse, né, não, eu não apoio isso aqui, eu não apoio isso. Não, o senhor apoia, o senhor estava lá. Exatamente. Então é muito sério, não é? Claro que é. A minha presença de padre, por exemplo, vamos pensar que eu chego aqui na rodinha dos meninos aqui, e eu chego junto com eles e eu não chego como alguém que vai procurar convencê-los e apresentar o evangelho, eu pego um cigarro. Eu estou dizendo que aquilo que eles estão fazendo está certo. Eu estou lá fazendo a mesma coisa com eles. Ou até não, é sentado no chão com eles ali. Se passa alguém e vê, vai dizer assim, pô, peraí. Aí a gente volta lá naquela história, né, Fábio? A gente sentado num banco, conversando com no meu caso, Sim. com uma outra mulher, alguém passa e olha e fala assim, o que ele está fazendo ali? Sem saber qual que é o assunto. Qual que é o assunto. Qual que é o assunto. Mas a Exatamente. comunidade ela vai chegar em mim e falar assim, padre, eu vi o Vitório lá naquele banco com uma moça que não era a Rosa, o senhor precisa dar uma olhada nisso. E se alguém chegar e disser, eu vou ter que perguntar para você, Vitório, quem era a pessoa com quem você estava conversando às 2h da tarde naquele banco lá que não era a Dona Rosa? Exatamente. Aí você vai ter que me convencer de que aquela pessoa é uma prima minha, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que tudo isso pode acontecer. E isso vale, inclusive, para os agentes pastoral. Não é? É isso aqui a vivência batismal que às vezes a gente demora a compreender. Vivência batismal é o conjunto da obra. Por isso que, quando a gente fala de... Por isso é a purificação no fogo. Por isso, purificação no fogo. Porque não é o que eu quero fazer. É o que Deus quer que eu faça. O que eu quero fazer não é estar aqui agora. É a purificação no fogo. Porque ele está dentro do jogo. Entendeu? É a purificação, é abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Então é a purificação do fogo. Continua lá que a gente já quase termina. Gente, tá quase, né? Versículo 12. A pá está na sua mão, limpará sua eira e recolherá seu trigo no celeiro. Mas, quanto à palha, a queimará num fogo inextinguível. Pronto. Aqui nós temos uma coisa importante. Ó. Ele vai limpar. Porque quando a gente... Aqui ele está fazendo uma analogia à roça. Se a gente vai na roça, a gente colhe o feijão e a gente limpa o feijão. Tira as impurezas, não é? Então, da gente, ele vai tirar as impurezas. Mas tem algumas figuras que é palha. Se a gente quiser colocar outro nome, é joio. Né? É um capim que não serve para nada. Então, esses aqui serão queimados. Quando ele diz um fogo inextinguível. Inferno. Inferno. Literalmente inferno. Literalmente inferno. Condenação eterna. Vamos trocar o termo inferno para uma condenação eterna, né? É a condenação eterna. Ele vai limpar, ou seja, ele vai nos purificar. Mas tem situações ou tem pessoas que são palha. Pode ser que eu não queira me purificar. Não quero. Deus não interfere no livre-arbítrio. Não quero. Eu vou ser palha, eu não quero, eu nego. Que é o tal do pecado contra o Espírito Santo, né?
que a gente pensa que pecado contra o Espírito Santo é outra coisa. Não, é a negação de Deus. Deus veio para salvar todo mundo? Veio para salvar todos. Agora, todos querem a salvação? Essa é uma questão. Não é? Porque ele veio salvar aqueles que querem a salvação. E querer a salvação também requer de nós um esforço. Eu preciso me esforçar, mas as coisas não são tão facinho assim. Ah, eu quero ser de Deus e está tudo certo. Não, o caminho de Deus é o caminho das pedras. O caminho de Deus tem cruz, não é? Porque na verdade, além da gente dizer assim, eu não posso desviar o olhar da cruz, também eu não posso deixar de carregar a minha. Eu não posso tirar o olho da meta, que é aquele que está à minha frente, né? Que é Jesus crucificado, ressuscitado, sem me esquecer, né, que eu preciso carregar a minha. E as cruzes do dia a dia, né? Todo dia tem cruz. Todo dia tem cruz. E todo dia, não nos esqueçamos disso. É uma cruz diferente. Com pesos diferentes. E tem que carregar. Aquele ensinamento de que Jesus carrega a nossa cruz, isso não existe. Jesus carrega dele. A nossa, que a gente se vira para carregar. E cada dia... Pegue a sua cruz e venha. Por isso que ele diz, cada dia cuida das suas próprias preocupações. Todo dia. Hoje eu tive a cruz do dia de hoje. Ah, padre, mas amanhã o senhor vai deixar as marmitas no SESI 2 horas da tarde. Nem me fala. É outra. Tem dia que tem dia que, por exemplo, hoje eu cheguei, olha a cruz de hoje, ó. Hoje alguém me ligou e falou assim, padre, tem um velório que agora só pode ser 2 horas, né? Que é das 2 às 4. O senhor pode vir às 3? Falei, às 3 eu não posso, porque eu tenho Deus da misericórdia. Aí eu fui do almoço, almocei, e aí já praticamente cheguei em casa, só peguei as coisas e fui para o SESI, do SESI fui para o velório, cheguei em casa às 3h20. É a cruz de hoje. Não era a mesma coisa? Levar a marmita era a mesma coisa. Mas é outro dia, é outro jeito. Tinha outros complicadores no meio do caminho. Não é? Então, cada dia... Para quem é casado, por exemplo, por isso que o casamento vira rotina. Porque a pessoa diz, eu vou fazer todo dia a mesma coisa. Não, não é todo dia a mesma coisa, não. É todo dia coisas diferentes, porque o sol nasce diferente. Pode olhar, ele nasce de cai, nasce no meio. Tem dia que ele não nasce, tem nuvem. Né? Então a gente precisa dar valor, ou dar vazão, ou razão àquilo que é a cruz desse dia, sem tirar o olho dela. Pois é que quando a gente olha para a cruz do Senhor, a gente entende, a gente ganha força para cuidar da nossa, para vencer a nossa. Enquanto eu não compreendi isso, eu não parei de sofrer. Porque a gente é tudo perfeito. A gente vem de uma geração de pessoas que quer tudo perfeito, que acha que as lutas, que não é para isso que luta, é para casar, para ser feliz para sempre. Isso só nos contos de fadas, né? Isso, na verdade, humanamente, isso não existe. E aí, quando você olha para Jesus, você consegue compreender a grandeza, né, de compreender essa vida da cruz. É engraçado, porque quando a gente olha para Jesus, que caminha no caminho do Calvário, é um caminho de dor, mas é um caminho com sentido. Porque talvez a maior dificuldade nossa é a gente encarar a dor sem sentido. Não, a dor de Jesus e doeu, que ele morreu herói, né? Tinha um sentido. Dentro do casamento, por exemplo, né, que vocês têm as contrariedades, né, próprias da convivência de tanto tempo, né, junto e acordando e dormindo e acordando, né? E a pessoa ela é diferente a cada dia, né? A gente não é a mesma pessoa, do mesmo jeito que um rio não é o mesmo daqui a 10 minutos, nós não somos a mesma pessoa daqui a 10 minutos. Amassa o creme dental aqui, outro dia resolve amassar aqui. Então, porque cada dia, né?
e nunca vai colocar o creme dental no lugar certo, a escova não vai estar no lugar certo, né? O buraquinho é desse, mas a pessoa coloca nesse, então, e a gente é mais perfeccionista, enfim. Deixa sem tampa. Deixa sem tampa, deixa estampado, né? Deixa a privada destampada, se existe uma tampa é para tampar, né? Não, quer dizer, tudo isso aqui eu tenho que dar um sentido a isso. Quando eu dou sentido a isso, ontem eu escutei uma coisa muito legal da Rafa e da Adriana. Eles namoraram 5 anos, né, uma história que eu já sabia, mas foi bom eles terem contado isso aberto, né, para todo mundo saber. Durante 3 anos e meio era um namoro, como todo mundo sabe, né, o namoro do nosso tempo, tudo aquilo que tem no namoro de hoje. E depois eles definiram que ia viver um namoro santo. E o testemunho que eles davam é o seguinte, né? Talvez o nosso casamento, que tem 10 meses hoje, ele tivesse um sentido muito mais ruim, no sentido de vida, da vida matrimonial deles, enquanto sacramento, se eles tivessem vivido todo o processo de namoro longe daquilo que se chama, se convencionou chamar de namoro santo. Porque matematicamente, 3 anos e meio e 1 ano e meio, 3 anos e meio transando é muito melhor do que 1 ano e meio sem nada. Claro. Não é? Primeiro porque a trans não é uma coisa ruim. Ela é uma coisa boa. E o corpo pede isso. Tá, o corpo pede isso, mas Deus quer que eu faça isso? E aí eles diziam, né? O nosso namoro ganhou muito mais sentido quando nós abrimos mão da nossa vontade para fazer a vontade daquilo que pede a igreja, né? Que não sem sacrifício, né? Com todas as tentações. Porque eu fico imaginando que você tem uma vida sexual ativa com a sua namorada durante muito tempo e daqui um pouco você diz, não vou fazer mais. Que vocês que pararam de beber deve ser a mesma coisa, a tal da abstinência. E agora? E com uma raiva desgraçada, né? O humor vai lá para o... Mas Deus quer que a gente carregue a cruz de cada dia. Estou falando desse exemplo porque eu falo lá ontem, já falar disso. Mas é a cruz de cada dia, de todo dia. Isso aqui é viver batismo. Ah, padre, agora viver batismo é isso? É. Viver batismo requer sangue no olho. Gente frouxa não dá conta não. Exatamente. Gente frouxa não dá conta não. Por isso que a Sagrada Escritura é assertiva quando ela diz assim, ó, o céu é para os violentos. Se a gente não for violento com o nosso corpo, com o nosso ser, a gente não dá conta. Por isso que os antigos usavam até silício, né? Se machucava tudo, né? Para dizer que estava difícil, né? Hoje a gente não faz isso, mas precisa de um... Por que o jejum, e eu tenho batido muito nessa tecla, né? E eu preciso ainda mais insistir, porque nós igreja, nós paramos de falar de jejum. E jejum não deixou de existir, não. Tem que jejuar. Eu vou insistir com os meus agentes de pastoral, insistir ensinando, né? O real sentido disso. A gente precisa jejuar, sexta-feira. A igreja pede uma vez por ano, tá? Mas o Salmo 50 diz, o meu pecado anda sempre à minha frente. Sim. Ou a gente coloca um pouco de penitência na gente, ou a gente não vai parar de pecar nunca. E parar de pecar é possível. É possível. Ser santo é possível. Ler e tentar fazer, ou fazer. Então a gente, muitas vezes, a gente lê. Mas o que a gente lê, o que a gente está pregando, a gente não está fazendo. E aí é hipocrisia, né? A gente não está fazendo. Que é hipocrisia, aquilo que Jesus fala dos fariseus.
Ser porco caiado, bonito por fora e podre por dentro. Ou até mesmo, é aí que tá, né? Até mesmo, principalmente com a gente, né? A gente está lendo a Bíblia, mas o que a gente está lendo aqui, a nossa cabecinha já está condenando a gente. Isso é impressionante, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Às vezes eu me sinto meio um peixe fora d'água, sabe? Porque eu insisto muito com o jejum, com o centro de oração, e aí parece... É claro que você não vai dizer assim, perguntar para a pessoa, né? Você está jejuando hoje? Jesus condena isso também. A gente não quer que a gente faça isso. Ele quer que a gente ensine, né? O jejum de sexta-feira, ele não caiu. Ele não deixou de existir. Né? A missa dominical também não deixou de existir. Eu, por exemplo, eu tenho uma grande preocupação com o meu povo, né? A partir de semana que vem tudo isso vai voltar a uma certa normalidade. Aí eu vou começar a me perguntar, se todo esse povo que queria estar na missa, eles não estão na missa todo dia. Porque eu não deixei de rezar a missa todo dia e vou continuar rezando todo dia. Se o povo, a partir de semana que vem, de repente nós estaremos rezando, né? Vamos pensar que o Dom Maci faz o decreto dele e autoriza a rezar semana que vem. Se o povo definir assim, 50, 60 pessoas na missa diária, todo dia, comungando todo dia, faz como dizem, não faz promessa não, faz um voto. Eu vou na missa diária durante esse ano. Agora, a partir desse dia que abriu até o ano que vem, todo santo dia, faz o voto e pratica para ver se a vida muda. A Eucaristia muda. A Eucaristia muda a pessoa. Ah, não, mas hoje eu fiquei com preguiça, não vou não. Aí Jesus diz, hoje eu fiquei com preguiça, não vou te abençoar também não. Não, danou-se. Porque a pessoa diz assim, eu só vou na missa de domingo, ô filho da mãe, você só come no domingo? Só come no domingo? Não, você come todo dia. Agora, se você pensar na nossa zona norte inteira aqui, né? Eu sou das poucas igrejas que tem missa diária. Se o povo definisse assim, né, da zona norte, o povo da minha paróquia, da minha paróquia, aqueles que já não estão trabalhando, né, porque tem toda a questão de trabalho, enfim, a pessoa que trabalha ele não vai conseguir chegar. Mas aqueles que não estão trabalhando, se ele dissesse assim, eu vou a partir de agora buscar a minha conversão, eu vou buscar a minha vida eucarística, né, vou ter uma conduta, lembra? Vou ter uma conduta eucarística, tá lá. Casamento melhora, relacionamento melhora, porque a Eucaristia cura. É que a gente não sabe, ou não quer saber, né? Às vezes a gente não quer saber. Cura. Aí você, imagine que você, por exemplo, os nossos agentes de pastoral definem assim, eu vou confessar a cada 2 meses, não precisa nem ser cada mês, eu vou confessar a cada 2 meses, eu vou jejuar toda sexta-feira e eu vou participar da missa diária todo santo dia, com exceção dos dias que eu não puder. Pensa assim, vida santa. Vira. Agora, precisa desse... claro que também tem culpa nossa, tem culpa de nós padres também. Não é culpa do povo só. Nós também temos uma parcela enorme de culpa. Alguns padres de nós dizem que não precisa rezar missa todo dia. Alguns dizem que não precisa confessar todo mês. Quem disse que não? Aonde está escrito que o meu pecado que eu cometi, eu não preciso falar para o padre? Ela pode chegar ali e falar, padre, eu cometi esse pecado. Qual pecado? Qual pecado? Não pergunta pecado, né? Eu cometi esse pecado, só me sobra? 1 minuto. Eu cometi o pecado. Porque a pessoa chega e fala assim, padre, posso confessar que o senhor pode? Ela chega, senta lá, faço oração e ela diz, padre, eu pequei contra a castidade. Eu não vou perguntar se é contra homem, com mulher, com homem, com cachorro, com bicho. Não, se foi sozinho, é o pecado contra a castidade. O senhor me absolve? Eu te absolvo no meu Pai, do Filho e do Espírito Santo. O padre, o senhor sempre deixa bem claro isso, né, pra gente. Quer confessar? Confessa. Quer conversar? Conversa.
Você sempre deixa bem claro, né? Tem tempo para tudo, eu tenho tempo para tudo, né? Tem tempo para confissão, para conversação, para a gente se santificar junto. Aí a gente pensa assim, eu estou roubando o tempo do padre porque eu confessei, né? E na verdade, quando você confessa, você não santifica só a você que se reconciliou com Deus, mas também santifica o padre que deu a ele a capacidade dele exercitar uma coisa muito importante, que é a capacidade de ouvir, que torna ele santo também. É simples assim. Tá bom. Semana que vem nós continuamos da onde? Batismo de Jesus. Agora aí é bom. Batismo de Jesus. Aí eu quero ver. Pessoas, muito obrigado, Deus abençoe. Semana que vem nós nos encontramos quarta-feira, se Deus quiser. Boa noite. Obrigado, Eridão. Obrigado, Vitório. Obrigado, Ronaldo. Um abraço, né, a todos aqueles que estiveram conosco nesse momento, né, nessa noite. Maria Luísa Amaral Pérez, Arlindo Neto, companheiro do Vitório, um candidato aí que está fazendo a escola diaconal. Arlindo, Deus abençoe. Ana Paula Oliveira, lá de Serrana, está conosco. Quem mais? Maria Luísa Barbosa, Dona Maria Luísa, Andréia Rocha, Paulo Sérgio, aqui o ministro, né, da nossa paróquia. Maria Eduarda Zamboni está assistindo conosco, participando. Canidé Silva, não é lá do Padre Angelino? Eu acho que ele é de lá. Não sei. Eu acho que é. Se não for do Rio Grande do Norte. Eu acho que é de Jabuti. É porque lá no Padre Angelino tem o Canindé. E a Dona Maria das Mercedes Mascarenhas, lá de São Paulo, né? Toda quarta-feira está estudando conosco. Tatiane Santana, Maria Candelária, Sônia Maria Vendite Timóteo, Dona Ana Carvalho, aqui da paróquia, pede oração para o esposo que está com problemas respiratórios. A Dona Cleusa Amice, lá de Guatapará. Ela está dizendo assim que essa experiência... a experiência com esse trabalho do Padre Germano é muito bom. E se morasse aí em Ribeirão Preto, eu gostaria de participar. Mas ela está participando conosco, né, Padre? Está participando, né? Pois é. Paz, viu? A Conceição Jardim. Conceição Jardim faz parte daquele fã-clube que a gente tem, né? Então. Que é a Conceição, a Lucimar e a Marilza. As três A Rita Marli também está assistindo, né? Participando. Não é assistindo, é participando, né? Norma Pereira. Norma é lá de Jaçanã. Kennedy Lucas Souza. Santa Cruz, Rio Grande do Norte. Olha. Fábio Betão, lá da paróquia. E aí, Fabinho. O Fábio é da São Pedro. São Pedro. Um abraço, meu irmão. É o Fábio Betão, nosso amigo músico, né? Isso. Demerval Xavier, lá do grupo de oração Sagrada Família, lá da paróquia do Padre Erickson. E o nosso menino, Lucas Fagundes, né? Fátima Gomes, lá no Araripe, no Ceará. Adilson Rodrigues. O Adilson é o marido da Dona Cida, né? Valdemir Gomes, da nossa paróquia. Valdemir, um abraço, amigo. Dona Luzia Ribeiro, a nossa Luzinha. Quem mais? Marta Castro. Martinho, um abraço. Damiana Teixeira, lá no Brejinho, no Araripe, Ceará. A Eris Rodrigues, a mãe da Adriele. Simone Clara. A Simoninha. Dá um alô aí pra Simone, Vitória. Ô, Simone! Então. Ei, Vitória, você não sabe quem está te assistindo. Adivinha? Não sei. A namorada. A sua namorada. Já tô indo pra casa. E está assistindo também, participando conosco. A história de outra mulher no banco é só por aqui, viu? Olha aí. A Josivânia Martins está pedindo a bênção, Padre Germano. Angelita Almeida. Angelita dos Pedal aí. Deus abençoe você e o marido Rodrigo. A Angelita já foi da nossa equipe de música aqui da paróquia, na época da comunidade. A Cátia Silva está pedindo a bênção, Padre. Aracilda Santos, Gislaine Jimenez aqui da paróquia também.
E não podia faltar o Vitório, que é o último aqui. Muito bem, Deus abençoe, vamos receber de Deus a bênção. Que alegria, né? Tem mais, Muito bom. para a gente poder tirar as nossas dúvidas e, claro, aprofundar o nosso conhecimento de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós e sobre as suas famílias. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ainda está conosco o Arnaldo Silva, lá de Brodowski. Viu? Arnaldo, um abraço, meu irmão. Deus abençoe. Ele confirmou exatamente aquilo que o padre falou, que a Eucaristia muda a pessoa. O Arnaldo Um abraço, meu irmão. E também o senhor Raul Loyola de Alencar Sobrinho, nosso conterrâneo. Opa, E o Demar Fulgêncio, lá em Santa Catarina. E o Demar Fulgêncio, lá em Santa Catarina, que também é conterrâneo lá do Araripe, tá? Vê se não é de norte a sul do Brasil, né? O negócio está rendendo. Anunciar aí, né? Pois é. Não tem fronteira não, velho. Então, semana que vem tem mais, né, padre? Semana que vem nós continuamos. Semana que vem é o batismo de Jesus. Então, olha aí, ó. Aí a gente vai ter conteúdo. Deus abençoe imensamente. Boa noite. Fiquem com Deus.